decepção. Quem de nós aqui nunca sofreu uma decepção? E é interessante que decepção pode acontecer em todos os níveis das nossas relações. Podemos nos decepcionar com um membro da nossa família. Podemos nos decepcionar com um amigo. Podemos nos decepcionar com uma viagem. Dirá aos nossos amigos que foram clientes da 1, 2, 3 milhas, né? Se decepcionaram, porque compraram coisas e não receberam. É triste isso, não é uma coisa... Meu Deus. Tem a decepção com relação a um artista. Quantos de nós fomos fãs de um artista e de repente tivemos a oportunidade de conhecê-lo, não foi aquilo que nós esperávamos, a pessoa nos tratou com certa grosseria e nunca mais quisemos saber daquele artista. Enfim, a decepção, ela acontece e é uma coisa muito humana. Em geral, ela acontece porque nós criamos expectativas. E quando as expectativas, elas não são contempladas, naquele momento, então, nós nos decepcionamos. Diverso é quando nós nos desapontamos. Então, marcamos um jantar com um amigo, no meio do caminho, por algum incidente, ele não conseguiu chegar, entendemos a situação, ficamos um pouco tristes, mas, em todo caso, não é uma decepção. É algo que tem uma explicação muito clara, muito realista, muito óbvia, e nesse momento, então, a gente, tudo bem, não tem problema. Só que nós nunca paramos para pensar uma coisa. Nós nos decepcionamos com Deus também. E se nós fizermos um exame de consciência sincero, nós vamos perceber que nós guardamos dentro de nós mágoas com relação a Deus, decepções fortes. Mas as decepções na vida espiritual, portanto, na vida com Deus, elas não acontecem por causa de Deus. Em geral, a decepção que nós temos em relação a Deus, a algo que nós pedimos a Deus e que nós não recebemos, é fruto da nossa dificuldade. E aqui se abre a porta para aprofundar um outro ponto que vamos compreender o porquê nós nos decepcionamos com Deus. Nós nos decepcionamos com Deus porque muitas vezes nos falta a amizade com Ele. Nós queremos que Deus seja o nosso servo, que Ele faça as coisas segundo aquilo que nós pensamos e segundo os nossos desejos. Mas muitas vezes nós não perguntamos a Deus qual que é o desejo dEle para nós. E isto aqui revela uma falta de relação. E se revela uma falta de relação, revela uma falta de amizade. E o que é que se espera de cada cristão? Que sejamos amigos de Deus, amigos de Jesus, com quem nós podemos falar, aquele que nós podemos escutar e junto com ele caminhar, que é mais ou menos aquilo que o Evangelho de hoje nos propõe. Mas o que é amizade? Esse conceito de amizade, ele é muito, sobretudo no mundo de hoje, feito de Instagram, Facebook, então que você solicita amizade, cancela amizade quando você quer. Depois um mundo muito superficial, em que a amizade se reduziu a happy hour, reduziu a encontrinhos, a besteirinhas e tal. É difícil, às vezes, ter uma visualização correta do que significa a amizade. Aristóteles dirá que a amizade é uma boa intenção em relação ao outro, ou seja, uma boa vontade em relação ao amigo, e o querer um bem para este amigo. A definição de Aristóteles, na verdade, é a definição do amor. Ou seja, melhor, a definição do amar. E, de fato, na Grécia Antiga, filia, que significa amizade, é uma expressão do amor. Ou seja, você tem um amigo, você tem esse amigo porque existe um amor entre você e aquela pessoa. E esta amizade é sempre benevolente, ou seja, quer o bem ao outro, quer um bem ao outro e tem uma boa vontade em relação àquilo que o outro está diante. Em relação ao outro que está diante de nós. Santo Tomás de Aquino vai dar uma definição de amizade bastante interessante. Ele vai dizer, idem velle et idem nole. Ou seja, quem é o nosso amigo? Aquele que quer as mesmas coisas que nós queremos e aquele que rejeita as mesmas coisas que nós rejeitamos.
E aqui não necessita imediatamente de um afeto, porque se nós encontramos alguém que quer o mesmo que nós queremos e rejeita o mesmo que nós rejeitamos, imediatamente a amizade ela se instaura. E aí, bom, se ela vai crescer ou menos é outra conversa. Mas em todo caso, querer o mesmo e rejeitar o mesmo. E aqui eu vejo, por exemplo, para exemplificar bem, no início da paixão, né? Quando um homem e uma mulher são apaixonados, a primeira coisa que eles começam a fazer é: ai, que legal, você gosta disso, eu também, né? Ai, que legal, você, não é? Eu também, veja como a gente combina, né? Mas isso não dura muito tempo não, né? E depois, quando casa, então, aí é que a coisa começa a ficar bem difícil. Mas, sim, modo de exemplificar, assim, que é um pouco satírico, mas é mais ou menos isso. Portanto, a pergunta que nós vamos fazer agora é: mas com Deus, com Cristo, queremos as mesmas coisas que Cristo quer? E rejeitamos as mesmas coisas que Cristo rejeita? Isto aqui é o sinal de amizade com Jesus. Se algo nisto aqui não está andando bem, nós necessariamente nos decepcionaremos por nós mesmos, porque nós não pensamos segundo Deus, que é o que Jesus Cristo dirá a Pedro, que é o que nós vamos entrar e refletir agora neste Evangelho. Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos algo muito forte. Diz o seguinte: olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ter dificuldades, e é isso que vai acontecer comigo. Pedro é muito interessante. Se nós lembrarmos a semana passada, Jesus Cristo louvou Pedro, deu a Pedro as chaves da igreja. Disse a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E hoje nós vemos Jesus chamando Pedro de Satanás. É grave, mas nós não deveríamos nos assustar com isto aqui. Exatamente porque o caminho de Pedro, mesmo sendo o Papa, mesmo sendo aquele que reconhece Cristo como Messias, é um caminho de transformação, que nós vamos falar já já. É um caminho de transformação. O que acontece é que a cabeça de Pedro está esperando um Messias glorioso, um Messias que virá com as espadas na mão, que derrubará os seus inimigos, que instaurará a paz na terra e que tudo vai ficar bem. Para Pedro, olhar o Messias como aquele que deve sofrer não condizia com o seu modo de pensar. Então, neste momento, ele coloca Cristo da parte e diz: olha, Deus não permita que isso aconteça com você. E Jesus Cristo vai reprová-lo exatamente porque Pedro está ainda com o pensamento mundano. E aí a pergunta vem para nós: será que não somos nós esses que têm um pensamento mundano? Será que somos nós que temos dificuldade de pensar como Cristo pensa? De acolher a novidade que Ele nos propõe? De acolher a grandeza da graça que todos os dias, em determinados momentos, o Senhor derrama para cada um de nós, de maneira particular, e que podemos ver quase que plasticamente na nossa existência? Será que somos nós também pedra de tropeço, ainda que essa tradução esteja um pouco equivocada, porque o melhor seria dizer pedra de escândalo para Cristo? Isso é muito fácil de identificar também na vida espiritual, se na nossa vida de relação nós somos assim. Olha, qual que é a nossa tendência pecaminosa? Querer que o outro viva o nosso modo de pensar. Ou seja, quando nós estamos nas relações com as pessoas, isso acontece muito pai e mãe com os filhos. Queremos impor ao outro um modo de pensar. E nós não temos muitas vezes a capacidade de olhar o caminho do outro. Porque cada pessoa possui a própria liberdade. Liberdade esta que vem realizada quando faz escolhas justas. E nós somos chamados na amizade a acompanhar as pessoas que estão do nosso lado. Não impor de modo tirânico aquilo que nós pensamos. O ideal na vida do cristão ou seja, se tem uma amizade com Cristo, ou seja, se consegue compreender aquilo que Cristo propõe, portanto compreende o próprio caminho de salvação, é também, ao acolher os nossos irmãos, ajudá-los a descobrir o seu caminho de salvação, que passa necessariamente na amizade com Cristo.
E como cristãos, nós somos aqueles que ajudam as pessoas a compreender qual que é o próprio caminho de salvação, a compreender a estrada que são chamados a seguirem, segundo a graça que Deus propõe, não segundo aquilo que nós propomos. E quando é que nós nos decepcionamos? Quando nós queremos impor aos outros aquilo que pensamos nós. E quando nós queremos impor a Deus que Ele pense segundo o que nós pensamos, e não pensar segundo o que Ele pensa. E é por isso que muitas vezes nós ficamos, talvez um pouco como crianças, dizendo: Senhor, por que você fez aquilo para aquela pessoa e não fez isso para mim? Por que aquele ali merece isso e eu não mereço aquilo? Exatamente porque nós não pensamos ou não tivemos ainda a capacidade de nos colocarmos dentro de um relacionamento profundo de amizade com Deus, que nos permite imediatamente um relacionamento profundo de amizade com os nossos irmãos. E aí o que se espera de cada cristão é esta capacidade de olhar ao outro e ver na vida do outro as manifestações do Espírito e as manifestações da graça para ajudá-lo a crescer segundo aquilo que Deus propõe, não segundo aquilo que eu quero. E aqui está a verdadeira amizade cristã. E aqui está aquilo que nos une. Nós caminhamos juntos porque nós dividimos um mesmo destino, que é a vida com Deus. Nós somos livres porque Deus nos permitiu ser livres. E aqui está também um ponto importante: a renúncia dos nossos pecados. Ou seja, renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz e seguir Cristo significa matar o nosso orgulho. Porque é na cruz que nós deixamos os nossos pecados. E quando passamos a seguir Jesus Cristo, tomando a nossa cruz, deixamos de lado este orgulho, esta prepotência que nós temos muitas vezes de querer impor a vida aos outros segundo o nosso modo de pensar. E o que se espera do cristão é a humildade, por isso renuncia de si mesmo para acolher a novidade de Cristo na própria vida. Acolhendo a novidade de Cristo na nossa vida, saber comunicá-la. E saber comunicá-la significa saber conduzir com responsabilidade, com profundidade, com grande espiritualidade, aqueles que estão diante de nós e que Deus nos confiou. É isso que se espera de nós. Porque o modo como nós nos relacionamos na amizade com Deus é o modo como nós nos relacionamos com os irmãos. Raniero Cantalamessa disse isso uma vez: quer descobrir quem é uma pessoa? Observe como ela é na oração. Porque na oração a gente não esconde nada. Na oração nós somos exatamente aquilo que nós somos. E é por isso que nós somos chamados aqui neste caminho de transformação interior. E aqui nós chegamos no segundo ponto, neste terceiro ponto já. Chegamos nesse terceiro ponto, que é o da transformação. Ou seja, esta renúncia de si mesmo exige de nós uma metanoia. Metanoia quer dizer uma conversão, uma metamorfose, mas a partir de dentro. Ser cristão não é somente uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento deverá ser um resplandecer da mudança de mentalidade, de pensar as coisas de Deus, não as coisas de Satanás. É o demônio que nos divide, é o pecado que nos coloca distantes uns dos outros. E à medida que nós matamos o pecado, nós nos relacionamos melhor com Deus e por isso nós nos aproximamos mais dos nossos irmãos. Se nós não estamos dentro desta dinâmica, hoje é este convite para estar aqui. Ou seja, deixar de lado aquilo que não nos une, que são os nossos pecados, e parar com a mania que nós temos de querer impor aos outros aquilo que nós pensamos do cristianismo, quando o outro é chamado a ser visto dentro do caminho que Deus propõe para ele, e nós ajudá-lo a crescer na vida santa, e sermos ajudados também. Sem vocês eu não consigo ser um bom cristão, mais do que ser um bom padre. Sem uns aos outros nós não vamos conseguir crescer na vida de santidade. E para crescer nesse amor, nós não temos que ter medo do outro. Temos que ter a determinação de deixar de lado os nossos pecados, de renunciar a nós mesmos, de assumir esta nova mentalidade, que é o que São Paulo diz na segunda leitura: transformai o vosso pensamento, não vos conformeis com este mundo. E é isso que se espera de cada um de nós. E qual que é a maturidade disto? Isto significa a capacidade de se entregar ao outro, ou seja, de dar a própria vida para a vida do irmão. E quem é que fez isso? Também Pedro e todos os grandes mártires da igreja. E terminamos aqui com a imagem, hoje, de Caravaggio. Vamos novamente a Roma, lá na igreja de Santa Maria del Popolo, que fica na Piazza del Popolo. E lá tem
no fundo da igreja a imagem de Pedro sendo crucificado. Imagina só, este homem aqui que foi chamado de Satanás, este homem que negou Cristo, este homem que teve dificuldades na vida, no crescimento da vida cristã, chegou à sua grande maturidade, à sua amizade com Cristo, que é a capacidade de dar a vida também pelo nome de Jesus e por isso pelos irmãos, que é o que se espera de nós. Quando percebemos que nós somos maduros na vida cristã, quando nós somos capazes de dar a vida ao outro. Mas dar a vida ao outro não significa dar regras ao outro. Significa fazer que o outro seja capaz de viver a realidade dele e esta realidade ser amadurecida, que é o que Papa Francisco está pedindo. Quando ele diz de abrir a igreja a todos, ele não está querendo que os outros venham e estejam aqui só por estar, mas que nós como comunidade sejamos capazes de acompanhá-los. Não é mandar ninguém embora daqui, é acolher as pessoas aqui, estar ao lado do irmão, crescer com ele, fazer com que ele saia das infantilidades do mundo e passe a viver a seriedade da vida, da proposta nova do Evangelho. Ratzinger, quando foi perguntado quais são os caminhos da salvação, ele respondeu: quantas pessoas existem no mundo, porque cada um é um caminho de salvação. E nós, como cristãos, amigos de Jesus, somos chamados a oferecer esta amizade também para as pessoas. Mas para isso, mudança de pensamento, que automaticamente muda o nosso comportamento e nos dá a capacidade de entregarmos inteiramente, ou entregar a nossa vida inteiramente aos nossos irmãos, como Pedro, retratado ali por Caravaggio. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.